começou e como é que você foi parar onde você está agora. Essa cabecinha aqui do lado, é? Eu tiro ou deixo isso aqui? Não, tu pode diminuir aqui, ó. Tem um menuzinho que você pode fazer, mas aí você perde a visualização da sua própria câmera. Tá vendo? E aí, Daniel, tudo bom? Tudo bom? Theo, Como é que você está? Bom lhe ver. Deixa eu ver quem que tá falando comigo. doutor Marcelo Doutor Ventura. Marcelo. Marcelo Ventura, Oi, doutor Marcelo, como é que vai? Prazer aqui hoje, eu vim aqui falar um pouco tudo bom? dos amigos aqui. Tudo jóia? Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Doutora Eliana Ventura, como é que vai você? Oi, doutora Liana, que prazer, hein, revê-lo. Agora vamos nos atualizar esse assunto tão pertinente ao momento, né? Uma honra aí estar você sendo esse interlocutor, esse intermediador. Vamos ver se eu consigo passar aqui a altura aqui para a plateia aqui pros. Vai ser Vamos lá, Daniel. maravilhoso. Se quiser começar, já são 17 horas. Pode começar. Se eu diminuir isso aqui, vai sair todo mundo, é? Sai não, só sai para você, Daniel. Você só mexe na sua tela. Gente, quem puder colocar no mudo, porque facilita microfone. para o apresentador. Porque eu acho que isso aqui vai atrapalhar. Vocês não estão vendo isso aqui, não, é? Não. Aqui no meu mesmo ele está em cima. Não atrapalha a tua apresentação, não. Pode tentar arrastar também, Daniel. Para se quiser colocar em outro local, quiser colocar só a tua câmera aqui inferior, entendeu? Você tem a mobilidade das câmeras e você tem aí como se fosse um menos, um quadrado, 2 retângulos, que aí você pode ajustar o que você achar melhor. O mouse não aparece, né? A setinha. Parece. Aparece. Tu mexer por cima da apresentação, com o tempo ele vai aparecer. A gente usa mais o Google Hangout. Bom, prazer aqui falar para os amigos. Peraí, deixa a gente introduzir direito, né? Ele não já falou aí. Já, mas vamos começar direito esse web meeting. Então, primeiro aí, agradecer aí a todo mundo que está aqui, Daniel, que está de Londres, falando para a gente aí sobre esse tema aí, que é a inteligência artificial, que é um tema tão interessante. Daniel vai falar um pouquinho da história, mas Daniel é um pernambucano que está falando para o mundo hoje, né? Como é um cartaz bem típico daqui da nossa região. Daniel, obrigado aí pela sua participação hoje aqui, e vamos estar aqui eu e Michel que está mais à frente dessa parte de ensino da FAV agora, à frente aí desse webinar de hoje. Meta bronca aí, meu amigo. Começando aqui novamente, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra aqui falar para os amigos aí do Recife, o eterno pernambucano aqui, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eu diria que é o tema que está muito o hot topic no momento, que é a inteligência artificial, né? Vamos falar um pouquinho aqui, dar umas pinceladas de alguns tópicos. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode interromper aqui, fique à vontade. Tá? Aqui só começa nos meus conflitos de interesse, que eu tenho hoje um conflito com essa questão da Google, e eu sou também bolsista CAPES, que estou fazendo pós-doutorado pela Unifesp. Né? Só lembrar aqui do meu background. É uma honra falar que eu comecei, né, minha carreira de oftalmologista na Fundação Altino Ventura, no ano de 2005. Faz um tempinho já. 2004. E fiz uma residência lá 3 anos. Foi super bem treinado. Depois disso fui fazer fellow de retina no HC e fiz fellow de uveíte também na Unifesp. Após os fellows, eu ingressei no doutorado na USP, né, com um tema de retina, onde tive a oportunidade de também fazer um pós-doc no Johns Hopkins, em Baltimore. E a partir desse Johns Hopkins foi quando surgiu esse interesse maior em trabalhar com imagem e tudo isso. E fui procurado no ano de 2017 pelo pessoal da Google, que eles estavam procurando médicos da América Latina que tinham doutorado em retina para ingressar o time aqui de Londres. Né? No começo eu meio que, não sei, eu não quero, talvez sim, talvez não, mas depois eu fui convencido
a ingressar nessa nova jornada, né? E aqui estou agora como eu sou consultor do Google e também faço pesquisa no Moorfields, que é um dos maiores hospitais do mundo, junto com a Universidade College London, né? Bem, só para mostrar aqui para vocês o que é esse grupo Google DeepMind, que hoje mudou o nome, né? A partir de 2020 virou Google Health. Você não usa mais o DeepMind, mas é uma empresa que trabalha só com inteligência artificial, voltada para a área de saúde, onde tem mais de 300 pesquisadores, todos com PhD, e o foco desse grupo principalmente é publicação. Assim, não tem muita coisa comercial. Existe o braço comercial da Google, que é basicamente na Califórnia, né? E aqui, só inicializando mesmo aqui, vamos lá para os conceitos, né? O que seria inteligência artificial? Seria você desenvolver uma capacidade onde que o computador consegue fazer atividades similares a humanos. Esse tipo de inteligência, ela pode ser supervisionada, onde você você ensina ao computador, mas você vai supervisionando o computador com o que ele está fazendo. Pode ser não supervisionada e tem o reinforcement learning, que é quando você ensina o computador, mas você vai dando, como é que eu falo? Você vai dando obstáculos do ambiente no sistema. Depois a gente fala melhor nisso mais para frente. Aqui, bem amplamente, né? Existem termos que podem se confundir, mas eles se interagem ao mesmo tempo, que é a inteligência artificial, é qualquer ação, qualquer aplicação de computação que você mimetiza atos humanos, né? O machine learning é uma parte da inteligência artificial onde você ensina a máquina a ela fazer o que o humano faz. E isso ela vai aprendendo, mas você tem que estar ensinando. E o deep learning é quando você dá o pontapé inicial, você ensina os passos iniciais e ela consegue aprender sozinha depois. Então, você tivesse aqui por exemplo, uma criança que vai começando a ler. Você vai dizer A, E, I, O, U. E depois ela vai ler A, E, I, O, U, mas com o tempo ela vai conseguir fazer frases, conseguir fazer palavras e por aí vai. Eu vou mostrar aqui esse artigo que mostra aqui como que você faz isso, né? No começo, para você fazer um modelo, um algoritmo de inteligência, você tem que criar um modelo de inteligência artificial. E para isso você tem que alimentar o sistema, você tem que dar dados para o sistema. Vamos supor, ele quer criar aqui, nesse exemplo aqui, ele quer fazer um modelo para reconhecer um cachorro. Mas o que é que ele faz? Ele começa a treinar o algoritmo com várias layers, que a gente chama, né? Você dá um input, você começa a dar vários shapes, aqui você começa e ele vai aprendendo. No começo, aqui é bem grosseiramente, você consegue ver, para você fazer a imagem do cachorro, ele inicialmente começa a fazer só os shapes, né? Você vai fazer só as simples formas. E depois ele começa, a partir dessas formas, como se fosse um quebra-cabeça. Começa a montar um rabo, uma pata, um focinho, uma perna. E, por fim, ele consegue delimitar o que realmente é. Tipo, 90% de chance de ser um cachorro ou 10% de chance de não ser um cachorro. Tá? Aqui eu vou mostrar esse vídeo. So I'm just going to show you a couple of videos of the algorithm working. But before I show you that, I just want to explain clearly what it is that you're going to see. So we used games as a test bed for testing the intelligence of our algorithms. And in order to have true thinking machines or cognition, a system has to be embedded in sensory motor data streams, sensory motor reality. And it has to figure things out for itself. So games are actually quite a perfect setting for this. And in fact, we used Atari games from the 80s, classic Atari games from the 80s, which are very challenging, were designed to be challenging to humans, but are not so complex that our algorithms couldn't make progress with them.
So what I'm going to show you is the AI playing these Atari games. But the only thing the system gets is the raw pixels as inputs. So it's just like a human looking at the screen, seeing all the pixels on the screen. So there's about 30,000 numbers per frame because the screen's 200 by 150 pixels in size. And the goal here is to simply maximize the score. Everything is learned from scratch, and we insist that the same system plays all the different Atari games, the hundreds of different Atari games. Agora que vai ficar interessante. So I'm just going to run this video now. This is a 1-minute video. This is Space Invaders, the most iconic game probably on Atari. And this first minute, this is before the first time the AI has ever seen this data stream. So don't forget, it doesn't know what it's playing, it doesn't know what it's controlling. And you can see it's actually losing its 3 lives. It's controlling the rocket here at the bottom of the screen. And it's losing its 3 lives immediately because it doesn't know what it's doing. But after you leave it playing overnight on a single GPU machine, you come back the next day, and now it's superhuman at the game. It's learned for itself through experience how to play. So you can see now every single shot it fires hits something. It can't be killed anymore. It's worked out that the pink mothership that comes across the top of the screen in a second is worth the most number of points. It does these amazingly accurate shots to do that. And you can, if those of you remember Space Invaders, as there's less of them on the screen, they go faster. And just watch the last shot that it does, the rocket does. There's this predictive shot to hit the last Space Invader. So you can see how perfectly it sort of modeled the game world and that data stream. So accurately, it can predict ahead of time what is going to happen, just from the pixels on the screen. So here's a second video. It's my favorite video, actually. So this is a game of Breakout, and there's more gradations here of the agent getting better, the system getting better. So this is after 100 games. So just 100 games, and you can see, again here, the system is pretty terrible, but you can probably convince yourself that maybe it's starting to get the hang of the fact that it should move the bat towards the ball. Now this is after 300 games, so it's now hitting the ball back pretty consistently, and it's almost never missing, so it's about as good as the best humans can be at this game. And then we thought, well, that's pretty cool. What would happen if we just left the machine playing the game for a couple more 100 games? And this amazing thing happened. What happened was it discovered the optimal strategy was to dig a tunnel around the left-hand side here, and then send the ball, you know, with this unbelievable accuracy round the back. So that's really cool because actually the brilliant programmers and researchers who are on this program, they're brilliant at programming and coming up with algorithms, but they're not so good at playing Atari. So they didn't actually know that strategy for themselves. So this is something that their own creation taught them. So, vocês viram aqui, né, como ele fez o programa e no final ele usou o Deep Learning, onde o programa começou a jogar o videogame sozinho, consegue jogar de um jeito que a gente humano não consegue nem acompanhar mais. Né? Pelo que eu entendi, Daniel, então essa questão do treinamento é como se fosse um adolescente sem mãe, né? Ele não para de jogar até conseguir zerar o jogo. Basicamente isso aí que vocês vão fazendo. Só que aí a gente só ensina, exatamente, a gente ensina ele, o jogo é ele. Aí te vira, vai jogar sozinho aí, e aí ele aprende de um jeito que a gente não consegue mais bater como se fosse assim, você fez uma analogia até legal, eu não consigo mais ganhar do moleque que tá lá jogando. Todos os dias que não dorme mais, né? Beleza. Apareceu essa... Então, mas para treinar esses algoritmos, a gente precisa de dados. Essa é a grande questão aqui na inteligência artificial, é que você tem que ter um banco de dados muito grande. Então, vamos supor assim, 100% de dados você tem que ter... Eu que estou riscando, é? Não, eu acho que os participantes que estão no celular, cuidado porque vocês podem riscar a tela e aí fica marcado. Só cuidado. Se puderem apagar aí. Ok, dá para continuar. E aí você tem que ter esse banco de dados, onde você divide o banco de dados, né? Você tem que ter justamente isso, que é você tem que ter como é que funciona o algoritmo? Você tem que treinar, você tem que validar e você tem que testar. O que é isso? Você treina que você usa tipo 1 milhão de retinografias naquele banco de dados da Fundação Antônio Ventura. Só que desses 1 milhão eu tenho que tirar 60%, entre 60% e 50% para treinar o sistema, depois eu tenho que testar naquele sistema, naquela mesma coisa, e você tem, depois no final que você testou, quando você faz vários, chama de cross-validation, você fica retestando,
Depois que você acha que está com um sistema perfeito, você vai fazer o teste independente, que é como se você lançar esse modelo para o mundo real, né? Isso é bem importante aqui. Como você vai fazer essa divisão dos dados, né? Aqui só para vocês mostrarem como funciona esse sistema esse é o que a gente mais usa aqui, que é o CNN, que é o Deep Learning, quando é o sistema neural, né? Funciona como um neurônio. Ele vai aprendendo sozinho por repetição. Aqui outros tipos de inteligência artificial, de Deep Learning, que você consegue fazer para gerar os modelos, né? Aqui só dando uns exemplos também, tem Exception aí, UNet. E vamos entrar agora no que a gente viu aqui, né? As aplicações clínicas, né? Existe uma corrente aqui da Google que é o Google Brain, que é um grupo que faz mais essa parte de sistema nervoso e mental, essas coisas, e tem feito várias coisas interessantes. E interessante aqui que ele conseguiu, esse é um estudo que foi feito para você predizer os fatores de risco pelo fundo de olho, fator de risco cardiovascular, mas só que durante o estudo, eles conseguiram predizer a idade e, o mais surpreendente ainda, o sexo pela imagem de fundo de olho. E olha que isso aqui não era o objetivo principal do estudo, mas quando viu que ele conseguia ver pelo fundo de olho se é homem ou mulher, a gente até brinca, né? Você vai tem que dizer o gênero, se é agora trans, essas coisas aí vai ver se acerta também. Aqui outro exemplo interessante é que você consegue predizer o erro refracional pela retinografia, com uma precisão em até com 0,56 dioptrias, né? Isso aqui também é meio... você treina o algoritmo formando que esse paciente com esse fundo de olho tem miopia, esse que tem hipermetropia, ele aprende, né? Ele vai começar... Oi? Alguém quer falar? Não? E lembrando, acho que eu vou andar mais rápido, porque senão não vai dar tempo, não. Aqui só o primeiro algoritmo que foi lançado, que foi validado pelo FDA, que é o EDX, você faz para você usar como referência, ele é só para referenciar a retinopatia diabética, porque tem uma série de questões éticas por trás de classificação e tal. Aqui só como é um caso referenciável ou não para o oftalmologista. Aqui um trabalho importante também, que é feito até com um dos colaboradores aqui, que é o Daniel Ting, de Singapura, que realmente isso aqui também, o objetivo do trabalho era você criar um algoritmo para fazer validação de um sistema de screening para retinopatia diabética. Só que durante o estudo também verificou-se que o algoritmo estava conseguindo ver possibilidade de glaucoma e até também degeneração da mácula, né? Uma coisa que foi agregado ao estudo, né? Até é importante isso. E aqui como que começou essa cooperação aqui do Google com o hospital com Morphe? Começou em 2016. Eu vou mais rápido aqui, senão não vou dar tempo para a gente. Que verificou-se que estava se realizando muito... Aqui no Morphe, você consegue fazer 1.000 exames de OCT por dia, e não estava se dando conta, uma fila enorme, aquela confusão de gente que procura o hospital sem necessidade e faz exame todo mundo, e viu-se que era uma bola de neve que não tinha uma resolutividade importante. Assim. Aí criou-se essa ideia de você fazer um algoritmo que é justamente o que eu vou mostrar aqui, né? Que é um algoritmo que você faz o OCT e o algoritmo ele foi criado para fazer o diagnóstico de maculopatias, tipo a urgência da maculopatia, que no caso é que ele foi publicado na Nature, é um trabalho que teve bastante impacto aqui na parte da oftalmologia mundial, né? E aqui está o
trabalho. Depois eu vou mostrar ali mais para frente. Onde você inicialmente seleciona os OCTs, você faz essa segmentação manual, onde você consegue... Eu queria mostrar aqui, mas não consigo. Meu mouse não vai, não. Você consegue ver aqui do lado os tipos de alteração de... Vocês estão vendo aqui do lado, no gráfico do lado aqui embaixo. O diagnóstico, você consegue ver normal, membrana, edema de mácula, buraco de mácula. E aí a gente separa as imagens, classifica as imagens. Depois da segmentação, você classifica e aí você treina um algoritmo. A partir disso, você vai criar esses padrões, tá? E aí, aqui embaixo, você consegue ver todos os tipos de alterações no OCT que você segmenta antes de treinar o algoritmo. E aqui foi o que a gente usou. Nesse momento, eu não fazia parte aqui do grupo, mas foi feito aqui. Eles fizeram essa classificação de urgente, semi-urgente e rotina. E, basicamente, urgente é todo caso de membrana neovascular, assim, a grosso modo. E semi-urgente tem o edema de mácula e rotina é paciente que não precisa fazer injeção tão rápido. Aqui o protótipo, vou passar aqui mais rápido. E aqui que você realmente vê, né? Você consegue ver aqui do lado, o algoritmo consegue identificar esse caso como semi-urgente. Quando você vai aqui no gráfico no movimentação, no gráfico aqui do intraretinal fluid, você consegue ver que realmente ele tem uma probabilidade de 98% de chance de ser um edema de mácula. Então, esse caso ele foi classificado como semi-urgente. E aí foi feita essa comparação, né? Onde se escolheu 8 retinólogos com certa experiência em retina e vamos comparar com o algoritmo, né? E quando você compara, quanto menor aqui o índice, melhor é o modelo, né? Quando você comparou só o OCT com isso aqui foi feita comparação de referenciar os pacientes, tá? Comparou o OCT com o algoritmo. O OCT, o expert viu o OCT e a gente comparou com o algoritmo. Só que vocês conseguiram ver que o algoritmo foi superior em praticamente quando comparou com todos os experts. Mas aí é meio que injusto, né? Vamos dar mais informações para os experts, né? E aí a gente deu OCT, a retinografia e o prontuário, né? Nisso houve uma melhora, mas consideravelmente ainda o algoritmo ainda foi com uma acurácia maior do que os médicos quando você faz essa questão de referenciar um caso de uma urgência de mácula, tá? Acho que alguém quer parar alguma coisa aqui. Michel. Já que tu falou que eu tenho que parar, né? Não, pode ir indo, Dani. Pode ir falando. Daniel, pode ir falando. Fica tranquilo. Isso aí está mostrando todo como foi que ele formou essa parte do OCT, né? Essa inteligência artificial por trás dos OCTs lá do Moorfields, né? Isso. Aí aqui, quando você faz ele consegue até aqui, esse caso é um caso de membrana com uma central serosa. Ele também consegue, quando você tem pode ter duas patologias juntas, ele consegue também fazer essa diferenciação, tá? O que eu tenho achado legal, Daniel, pelo que você está me mostrando, a inteligência artificial, você dá um problema para ele tem sempre do lado positivo a capacidade de armazenar informação e nunca parar, vamos dizer assim, de procurar aquilo, não tem um fator cansaço aí, vamos dizer que, no caso, nós teríamos, e ele, além disso, tem a capacidade de descobrir coisas que você, às vezes, nem sabe que ele poderia descobrir. Então, é como se fosse uma inteligência continuada também, né? É como se ele começasse a raciocinar um pouco além daquilo que daquele problema inicial que você deu para ele. E eu acho que isso abre um leque imenso, né? É isso aí mesmo. Às vezes até assusta, né? A gente até brinca aqui. Qualquer coisa, se pensar mais, a gente vai lá e desliga o botão. Porque... Vai que, né? Porque aqui mostrou que o algoritmo ele não errou nenhuma vez na hora que você fazer essa referência de caso urgente. Agora você tem que treinar.
coisa aqui, você tem que dizer, é isso, é isso, é isso. Aí a gente faz assim, de repetição, 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 e depois joga ele para o mundo real, e aí vê como é que faz a acessibilidade e especificidade dele de você fazer o diagnóstico. Né? Ô, Daniel, quantos casos, mais ou menos, vocês fizeram para poder usar isso na prática médica mesmo? Quantos testes, quantos treinamentos vocês Isso fizeram? aqui não está liberado ainda não para você fazer como rotina, assim, é muita questão ética por trás disso, né? Porque tem muita coisa de dado, proteção de dados, não sei o quê. Não está liberado, o algoritmo ainda não é liberado para clínico, para você ver, tipo assim, vou vender aqui e colocar na minha clínica para rodar isso. Mas foram 10.200 pacientes, nisso cada um tem, tipo, 4, 5 visitas no mínimo, isso aí multiplica por, acho que mais ou menos, fora os 98 mil exames, uma coisa mais ou menos assim, para fazer esse estudo aqui. Entendi. Ô, Daniel, mas eu tenho uma pergunta em relação a esse treinamento, porque o que eu estou entendendo é que tem que ser imagens diferentes. Eu não posso mostrar a mesma imagem para a máquina 1000 vezes. Eu tenho que estar mostrando 1000 imagens diferentes. Você não pode fazer isso, senão você cria um noise, você cria uma sujeira no sistema. Você usou aquela imagem, o ideal é você nem usar visitas diferentes do mesmo paciente. Depende do seu objetivo. Se você quiser fazer no mundo ideal, é você não, é tipo assim, treinou desse paciente Camila, Michel e Bernardo, testou em Daniel, e validou em Daniel e testou em Liana. Alguma coisa assim. Pelo que eu entendo, Daniel, é como se fosse assim, essa análise que vocês fazem é como se fosse in vitro, né? Tipo, dentro de uma situação onde que se alguns passos não forem alinhados de forma correta, isso gera, na verdade, uma resposta completamente anômala daquele que você está pesquisando. Então, tem que se ter muito esse cuidado, né? De saber o que ensinar e como ensinar, né? Tudo isso por isso que você tem que chama de curate, né? Você tem que curar o seu banco de dados, né? Você tem que entregar aquela coisa bem perfeito, bonitinho assim, para poder você treinar o negócio. Mas aí vai aquela coisa. E aqueles casos que são os casos que a gente está fazendo agora até uma coisa aqui que é o fail safe, né? Os casos que o algoritmo falhou, que é tipo assim, não adianta você dizer tipo, vou criar um algoritmo para fazer um screen de retinopatia diabética e o algoritmo liberar um melanoma como normal. Ele vai dizer, entendeu? Ele não foi treinado para ver o melanoma. Ele foi treinado para fazer o screen da retinopatia diabética. Entendi. Daniel, e aí tu falaste que ele teve 100% de acerto nos casos urgentes. Existe o percentual para os outros casos semi-urgentes? Porque aí deve ficar mais difícil, talvez, pela complexidade e variação que você encontra nessas outras. Ele cai bastante quando vai para os casos de rotina, assim, só chega a 60%, não é nem considerado tão coisa que fica a 66% só, no caso geralmente por causa disso, dos casos que não sei se tem alguém perguntando aí. Vê aí, Michel, tá apitando. Eu estou mandando aqui justamente no chat para informar que quem tiver pergunta pode ir mandando. Quando a gente fizer a próxima pausa, aí a gente lê a pergunta do pessoal. Pode dar seguimento. Aqui é só para mostrar que esse algoritmo foi treinado no OCT da Heidelberg, mas você consegue fazer por transfer learning, você consegue transferir o conhecimento para qualquer aparelho, né? Qualquer marca. Aqui nem foi. Daniel, vou aproveitar para fazer uma pergunta aqui que a Oliviazinha acabou de fazer. Se aí no Mooresfield você fez uso de alguma ferramenta de inteligência artificial ou telemedicina para resolver dificuldades que surgiram com a pandemia do Covid-19. Acho que fugindo um pouquinho, mas saber se já tem alguma coisa que esse departamento, vamos dizer assim, já tem tentado usar para essa situação. Aqui tem a clínica virtual, né, que funciona já aqui há um certo tempo e que consegue dar vazão a esses casos aqui. E tem o que eles chamam de
É igual que as pessoas estão fazendo aí, essa teleconsultoria, telemonitoria, coisa, mas não teve assim, não, só aumentou bastante essa coisa da clínica virtual, que o paciente ele não entra em contato com o médico, ele vai no o Morpheus, existe vários clínicas setoriais em Londres, né? Não só aqui no centro grande, mas existem, acho que 6, 7 clínicas pequenas que ficam espalhadas na cidade. Nessas clínicas pequenas, os pacientes vão, fazem os exames, esses exames não precisa estar o médico na hora, não precisa estar tem um técnico que ele faz a aquisição da imagem, essa imagem entra na nuvem, vai para o computador e o médico consegue dar essa resposta em 3, 2 minutos, quando ele consegue ver as imagens. E agora está usando inteligência artificial justamente para isso, para chegar no médico só o caso que realmente necessita, né? Antigamente ele ficava vendo muito casos normais, e agora como você treina o sistema, isso aí já está sendo usado, assim, principalmente para retinopatia diabética. Tem algumas perguntas, Daniel, mas vai dando segmento que depois a gente para aqui e vai te fazendo. Pode dar segmento à aula. Essa questão da implementação, né, que eu acho que realmente não é coisa tão simples quanto se fala, que todo mundo pergunta de quando é que vai perder o emprego, né? Mas não é tão fácil assim de responder, não. Mas a gente já tem, né, alguns aparelhos que já têm a aprovação do FDA, como esse aqui para fazer arterioscopia arteriografia para câncer de fígado, o IDX para IDX para retinopatia diabética, que ele só é um caso, como eu já falei antes, ele é só para referenciar a retinopatia diabética, referenciada ou não. Isso aqui. Ele deixa a decisão para o médico, deixa a decisão para alguém Só lembrando aqui outras coisas, eu vou mais rápido, porque senão não vai dar tempo, não. Aqui é o que a gente está fazendo aqui, que é super interessante, chamado de Alzheimer. Existe aqui na Inglaterra um banco de dados chamado UK Biobank, onde todo mundo acima de 40 anos tem um OCT. E aí ele já tem esse volume aqui, que é 3 milhões de OCTs e 300 mil pacientes acima de 40 anos de idade. Né? E é tudo ligado. Tipo assim, é ligado... se você foi no neurologista, se você tem demência, se você tem até o que você come, assim, tipo, você pode cruzar, tipo, Michel come muito queijo amarelo, e aí é dado para tudo aqui, que você quiser fazer aqui, brincar aqui com... E aí o que é que está havendo, né? A gente está começando a ver essas alterações chamadas Alzheimer, que é alterações cognitivas. Você consegue fazer o diagnóstico por inteligência artificial, né? Tem até um colega da gente aí no Brasil que está fazendo também, que é o Leonardo, lá de Juiz de Fora. É bem interessante isso. Aí você consegue predizer doença neurodegenerativa por alterações de OCT. E agora você vai usar a inteligência artificial com esse banco de dados gigante. Vai vir muita coisa legal aí. O Leonardo até fez um comentário aqui, que você comentou o nome dele, e ele fez uma pergunta para você, Leonardo Provesti, de Juiz de Fora. Ele queria saber como que funciona no caso de doenças concomitantes, como, por exemplo, o paciente que tem MER, edema macular, e como se comporta em doenças raras também, ou com apresentações atípicas. Como que o sistema faz para não, vamos dizer assim, acho que confundir as informações, conseguir separar que aquilo é uma doença somada a outra e não pensar que é uma doença só? Ele consegue, se você for alteração de retina, ele consegue fazer esse multi-class ratio, que ele consegue fazer essa classificação de alterações de retina, de membrana EP com edema de mácula. Se você treinou, aquilo é uma membrana, aquilo é uma membrana... Como você segmentou e mostrou que aquilo tem uma membrana neovascular, tem uma membrana EP, tem um edema macular ou alguma outra alteração, quando você faz tudo junto, ele consegue sim dizer se aqui tem uma membrana EP junto com a membrana neo, com edema, o que é que seja. Ele consegue dizer isso. E a outra pergunta foi dos casos que não treinou, né? Isso aí justamente é que chama de nós, as falhas, né? Esse aí é
um capítulo à parte, que aí você tem que ir atrás dos erros e a partir dos erros criar outro. Você pode treinar o algoritmo com. Você pode criar imagens falsas usando. São teorias mais complexas, mas vamos lá. Usando gains, que são. Você gera uma imagem falsa daquela alteração, tipo, vamos supor, diz uma alteração bem rara, melanoma. Só que aí eu só tenho 10 casos de melanoma. Como é que eu vou treinar um algoritmo? Então eu vou gerar, a partir daquelas 10 casos de melanoma, com esse negócio chamado, com essa tecnologia chamada GAN, onde você vai gerar, a partir daqueles 10 casos, mais 1000 casos de melanoma. Só que são casos fake. Mas aí você consegue treinar um algoritmo. Só que aí vai questão ética aí por trás, e a gente está trabalhando nisso agora. Como você fazer um algoritmo para pegar esses casos. Outra solução é você fazer assim, tem isso ou não, ao invés de você dar o diagnóstico. Você vai dizer assim, é um algoritmo para detectar retinopatia diabética. Ele vai dizer sim ou não. Se não, se vai estar normal ou não, é outra coisa. Mas eu vou dizer a você, ele não é retinopatia diabética, mas eu não vou dizer o que é. Não sei se deu para entender. Daniel, completando aqui para a gente dar seguimento, eu não sei quanto tempo de aula você tem ainda, tem várias perguntas, mas eu vou tentar compilar algumas dúvidas para que ninguém fique aí sem resposta. Estou percebendo que uma das dúvidas está justamente nessa questão do algoritmo e até levantaram que a questão da qualidade da imagem. Por exemplo, se o computador aprende, vamos dizer, num tipo específico de imagem, de qualidade de imagem, quando você muda o aparelho, você perde todo aquele conhecimento, você tem que reiniciar? Você está entendendo? Por exemplo, você ensinou o computador no time domain. Quando ele muda para o spectral domain, ele consegue... Você perde tudo? Não, você usa o transfer learning, né? Hoje você consegue usar isso. Você transfere conhecimento de um aparelho para o outro. Agora, assim, várias coisas interferem. Tipo, se você roda a imagem um pouquinho, interfere. A qualidade da imagem interfere. É a mesma coisa, se você tem uma catarata na frente da retinografia, da retina, interfere. Aí tudo você pensa como sendo um humano. Se aquilo é ruim para você, é ruim para o algoritmo também. Entendi. Pode dar seguimento. Aqui é só para mostrar aqui um trabalho que a gente publicou recentemente com relação a essa questão já do achados de retinografia e predição de alteração sistêmica, né? Que é uma coisa super interessante, que eu acho que vai vir muita coisa legal por aí. Cara, eu vou mais rápido, isso não vai dar tempo, não. Vai tranquilo, estou te falando aqui, tem uma tal de quarentena, tá todo mundo em casa. Vai tranquilo, Dani. Vai tranquilo. É melhor você falar as coisas com calma, no seu tempo, até para a gente abrir aqui. Também a gente às vezes fica na dúvida se deve interromper para fazer pergunta, mas eu acho que a ideia é justamente isso que eu estou te falando. Tem alguém perguntando aí ainda que eu não respondi? Não, tem bastante pergunta. Vai seguindo o que eu estou lendo e vou tentar ir compilar para você para tentar responder o máximo de pessoas possível. Qualquer coisa no final a gente fica aqui no chat, a gente conversa e responde depois, pontualmente. Não se preocupa com isso, não. Tá bom. Então aqui... Só lembrando aqui como é que você faz essas aplicações clínicas, né, do aparelho, né? Você fazer essa questão uma coisa é aplicar imagens métricas para ajudar no diagnóstico. Uma coisa que eu acho que vai mudar bastante coisa, que vai vir super legal, que é prontuário eletrônico e essa visão computacional também, que é interessante. Só dando um exemplo aqui dessa segmentação, né? Onde você faz... Vou correr aqui, senão não vai, não. Aqui é um paper que eu acho que todo mundo que tem interesse em inteligência artificial deveria ler. É super interessante em relação à segmentação do fluido macular usando o ACT. Justamente você usa essas imagens. A gente tem feito aqui essas segmentações de pacientes com membrana neovascular por DMRI e a partir da segmentação do baseline do paciente, você consegue prever
o prognóstico. Isso quer dizer assim, em termos mais práticos. Esse tipo de membrana na apresentação que você está hoje, se eu fizer um tratamento com 3 antiangiogênicos, você vai atingir esse tipo de lesão, esse tipo de padrão depois de 3 meses. Não adianta você fazer 4, 5, 6 injeções que não vai mudar. Você vai conseguindo, você já vai conseguir predizer. Esse é um caso bom. Você, no seu dia a dia, você já consegue ver isso. Só que a gente está conseguindo aqui dizer quanto de injeção e o intervalo das injeções você vai precisar para poder ter aquele achado final, o resultado satisfatório depois de 3 meses, depois de 8 meses e o que é que seja. Aqui mostrando também como aí tem bastante retinopatia, né? Um estudo que foi feito para usar Deep Learning em comparação de diagnóstico da prematuridade plus, onde ele comparou o algoritmo com 8 médicos norte-americanos, né, com mais de 10 anos de experiência, e foi bastante equivalente, né, entre o resultado. Depois, se quiser o paper, eu mando. Aqui, voltando a essa questão dos prontuários eletrônicos, eu acho interessante aqui é que o algoritmo ele consegue organizar a vida do hospital, né? Aqui você consegue ver aqui na direita, onde vê aqui ele consegue coletar as informações no dataset, no banco de dados, e a partir desse banco de dados ele consegue criar categorias determinadas de cada paciente, e aí dizer, o paciente de Camila Ventura, com esse tipo de padrão, vai gastar tanto. O paciente de Bernardo, assim, não vai economizar tanto. Então, isso já está gerando alguns planos de saúde. Nos Estados Unidos, já estão selecionando os tipos de pacientes que são legais, e aí começa a dar bônus para os médicos, né? Esse tipo de paciente, se você conseguir manter ele nesse caminho aqui, você começa a ter uns... Daniel, isso aí é ético, porque assim, você está selecionando o paciente, basicamente dizendo para o médico o que ele tem que fazer, né, para gerar, digamos, eu estou entendendo assim, para gerar até um rendimento maior para a instituição. É isso mesmo? Indiretamente, exatamente. Mas o que ele faz aqui de pesquisa, ele vai dizer assim, esse tipo de paciente gasta tanto. Aí o que você vai fazer com isso? Eu não estou dando... ele não está dando solução. Eu só estou mostrando que realmente o problema existe e como organizar o sistema. Daniel, você pode falar um pouco mais sobre essa questão do prontuário? Eu acho que é uma parte que interessa a todo mundo. Todas as clínicas têm o seu próprio prontuário. Eu acho que todo mundo sabe que tem como melhorar muito ainda. Eu acho que a gente discute muito ainda no Brasil sobre novas cirurgias, novas medicações, mas tem coisas que a gente ainda faz aqui de forma muito arcaica, sabe? Então, queria saber aí de você sobre essa experiência, dessa trajetória toda. O que é que você viu de diferente, que você acha que no Brasil aqui a gente está perdendo tempo? De repente, dar uma orientação justamente nesse segmento. Não, o que eu vejo com relação ao prontuário aqui é que, não só aqui, em todo canto, é muita bagunça, né? De dados, assim, porque cada pessoa, eu acho que você tem que começar a criar, aqui criou-se já aqui a fazer uns padrões na clínica de injeção. Todo paciente vai fazer a injeção, todo mundo tem que falar a mesma língua. O grande problema dos prontuários são os médicos, né? Cada um escreve de um jeito, cada um cria uma sua sigla de um jeito, cada um faz o que quer, e é muito difícil mudar a cabeça de médico, que é o dono da verdade. Mas aí, a grande questão, o que aconteceu aqui é que ele só aceita você passar para frente, tipo, gerar um chart, gerar um faturamento, o que é que seja, se você usar aquela palavra X, tipo, edema de mácula diabético, então vai ter que ser EMD. Se você escrever edema macular, não passa. É um jeito de você... E aí, isso... Porque todo mundo tem que falar a mesma língua.
nessa questão de prontuário. E a questão de seed aí também, é parecida com aqui do Brasil, vocês usam muito aqui. Eu vejo que a maioria dos prontuários eletrônicos, eles valorizam essa questão da gente finalizar com o seed especificamente. Vocês usam isso, de repente, para rastrear pacientes depois? Usa, mas vai sempre além disso, porque a mesma coisa que acontece aí, você coloca o mesmo seed, decora um seed e sai colocando para tudo. Mesma coisa. Mesma coisa, é porque você está aqui, não sei o que, é a mesma coisa. A mesma bagunça. Não muda, né, Dani? O método é o mesmo. Vai, segue aí. E aqui essa questão da visão computacional, porque agora como está no nosso trabalho, mostrou aqui que, mas questão aqui também de, ele foi superior quando você, controle de lavagem, ele foi superior ao, quando você coloca só câmeras, né, para poder monitorizar os pacientes. Estou mostrando um videozinho do professor térmico, ele consegue ver, só para ilustrar aqui. Aqui alguém quer, Michel, alguma pergunta aí? Tem, na verdade, uma que eu estava aguardando mais para o final, mas eu acho que a gente já pode tocar nela aqui. O Fábio Canadani perguntou qual seria, na sua visão, a melhor aplicação para inteligência artificial na oftalmologia, em relação ao diagnóstico, prognóstico, meio que pegar essa sua opinião aí de como que isso vai poder entrar na nossa vida, o que você está vendo aí de futuro próximo. Eu acho que a dúvida é que uma coisa que trouxe todo mundo muito para essa apresentação é que, por exemplo, uma reunião como essa que a gente está tendo agora no Zoom com várias pessoas, se a gente não estivesse passando pelo coronavírus, talvez a gente não fosse estar aqui em 2020, fosse estar aqui só em 2030, né? Então, eu acho que o contexto de saúde tem deixado nós médicos, muitas vezes tão intransigentes, mais abertos, vamos dizer assim, para novas tipos de tecnologia. O que é que você vê que hoje está acontecendo aí, que você vê realmente, olha, se o mundo começar a ter essas preocupações de forma recorrente, o que é que pode mudar? Ou, de uma forma geral, o que é que está mais próximo dos nossos... Assim, eu interpreto isso como uma ferramenta, como para um adjuvante, para lhe ajudar, não para você ir contra assim, do sistema. Muita gente tem medo desses inteligência artificial, vai perder o emprego. É o que a gente vai falar aqui agora, o futuro do healthcare. Vamos falando aqui, depois a gente comenta mais. Tá. É justamente isso, né? Qual é que você vai... O que é a grande questão hoje dessa inteligência artificial é como que isso vai afetar o seu dia a dia, o seu futuro, no interior do Pernambuco, como é que isso vai chegar, se isso vai ser uma medicina para capital, para grandes centros, grandes hospitais. Eu acho que a gente até escreveu aqui um artigo também com relação a isso, né? Como que o pessoal vê que se a inteligência artificial vai tomar o seu emprego, né? E acredito que não. A gente nunca vai ter, o robô nunca vai ter, a inteligência artificial nunca vai ter essa interação humana, que é o que muita gente fala aqui, que com isso você tem mais tempo de passar mais tempo com o paciente na consulta, de conversar mais, de explicar, justamente isso, né? É comunicação, a empatia, mas você tem que se adaptar. Isso aqui é a grande questão. Assim. Se você ficar lutando contra, você vai morrer na praia. Você tem que agregar valores, tem que agregar o sistema à sua prática. Né? Tem que fazer disso aqui uma arma, uma coisa a seu favor. Né? E aqui o que a gente estava planejando para 2020, mas agora com esse Covid está meio parado, mas a gente ainda conseguiu, né? Aqui a gente fez um estudo que é justamente isso aqui, que a gente treinou esse algoritmo aqui, só que agora a gente está fazendo essa validação externa. A gente tem que treinar o algoritmo dessas maculopatias
em várias populações ao redor do mundo, né? E a gente começou a fazer justamente aqui com o IPEPO, né, com a doutora Cristina, o doutor Rubens e o Leonardo Provetti, lá de Juiz de Fora, onde a gente começou já a fazer essa validação a validação do algoritmo numa população. Eu acho que é o primeiro estudo de validar esse algoritmo da América Latina, né? E vai ter essa colaboração com esses centros aí no Brasil. Bem interessante os resultados. E a gente ainda não pode falar, não, depois. Ô Daniel, então tem até uma pergunta que foi feita aqui, não lembro por quem. Todos esses dados que vocês têm aí foram gerados internamente pelo Morphields, não é isso? Não existe nenhum dado, porque existe sempre aquele questionamento quando a gente lida com OCT, com campo visual, com uma série de exames, de qual é a base de dados que ele está usando. Então, muito provavelmente a base de dados da Inglaterra ela vai ser diferente da base de dados do Brasil em algumas condições de normalidade, né? Eles aceitam aí algum exame vindo de fora? Eles importam alguma coisa assim, não? Aqui em Londres, o Morpheus tem uma... Londres é muito cosmopolita, né? Você vê um paciente de todo mundo aqui. Você diz assim, vai ser um típico branco do olho azul. Não tanto. Mas realmente você tem que validar qualquer algoritmo que você faça, assim, você tem que validar em alguma população. Alguma coisa assim. Como aqui quer expandir esse algoritmo para o mundo todo, como uma possível business depois, aí você tem que validar tudo isso em todas as populações. Mas, continuando aqui, o que a gente tem feito aqui é justamente isso, né? Criar esses algoritmos para... Glaucoma não tanto, quem faz mais glaucoma é o pessoal lá da Califórnia. Aqui a gente tem feito muito para edema de mácula, retinopatia proliferativa, diabetes e oclusão também de ramo, de veia central. Tu, assim, com essa experiência dessa análise de dados, tu vê a possibilidade, por exemplo, do computador, assim, surgir uma nova doença, algum padrão fora do que vocês têm apresentado e ele, às vezes, começar a mostrar certas nuances que vocês não veem dentro de uma mesma doença ou então uma doença nova, ajudando aí, vamos dizer, a criar... Por isso que fala, muito, muito, muito importante a sua pergunta, por isso que fala que você tem que estar sempre, retreinando o coisa, porque a gente não sabe, tipo assim, você vai criar um algoritmo hoje, no banco de dados, a maioria dos estudos são retrospectivos, né? Você criou isso no banco de dados de 5 anos atrás, só que agora o algoritmo pode mudar a conduta. Aí mudou a conduta, você vai ter que fazer esse ajuste mais na frente. Tudo é cíclico, né? Você não vai ter que ficar sempre mudando essa. Por isso que é difícil até comercializar essas coisas por enquanto, por causa disso. Você vai ter que ficar fazendo esse software de atualização. E só lembrando que tem feito outros projetos aqui acho que eu vou acabar no tempo. Com a Universidade de Londres, aqui os apps que tem feito bastante para esses home monitoring, que você faz também para edema de mácula, DMRI, tudo isso é super interessante também, que é uma coisa que eu acho que vai fazer grande diferença. Aqui o nosso time, que é o Pierce, o Daniel, que já foi embora, que é de Singapura também, bastante coisa aqui junto. Eu acho que como grande conclusão aqui para inteligência artificial dados. Você precisa de dados para fazer tudo que você quiser imaginar, tudo que você pensar em inteligência artificial, você tem que ter dados e pensar macroeconomicamente, né? Você tem que pensar um sistema como um todo, não uma coisa muito pontual aqui. O Daniel, te interrompendo, falando sobre a questão de dados, né? Hoje todo mundo fica falando, não, dados é dinheiro, né? Recurso, enfim. Mas, assim, existe hoje, você enxerga um nicho onde, não, se vocês tiverem hoje dados em
glaucoma, HOP, ou, enfim, qual é hoje que você acha que seria um nicho que tem muito ainda o que ser explorado e né, seria uma dica para as pessoas que têm muitos dados e que gostariam de trabalhar com isso no futuro? A grande dificuldade hoje, Camila, para glaucoma, eu acho que é uma coisa que pega muito, porque tem muito nervo óptico, varia muito, é inclinado, vai para lá. Esse nervo óptico inclinado é terrível para o algoritmo treinar essas coisas. Você gira um pouquinho, faz um negócio assim, já muda tudo, assim, é igual você pensa assim no hop, acho que não tanto, porque não vejo tanta frequência, assim, mas se tiver bastante dado, assim, tudo isso, e o grande questão ainda é a retinopatia diabética, né? Eu acho que de todas as doenças é a que está mais em foco aí para a questão Aqui o mais em foco é a DMRI, né? Assim, com relação a isso, porque aqui tem muito DMRI, tem muita gente muito branco, né? De olho claro. Gente de idade também, né? Muito idoso também. Queria que você desse uma dica também para o pessoal que tem interesse nessa área. Assim, é uma coisa que é difícil para quem está aqui no Brasil, às vezes, tentar trilhar um caminho aí dentro dessa inteligência artificial. Com essa experiência que você teve, você está tendo, na verdade, ainda, o que é que você pode sugerir aí para quem tem interesse de entrar nessa área? Acho que... Eu penso que é muito difícil, é uma coisa que você não consegue um fellow, você não consegue... como que funciona isso? Porque você falou que você tinha sido convidado, né? É uma coisa que acontece, vamos dizer assim, ainda aqui para os brasileiros? Eu acho que é uma tendência agora ter mais possibilidades com relação a isso. Está crescendo isso, mas a fundação mesmo pode criando um departamento de tecnologia, essas coisas, tem que ter aquela pessoa da mente aberta e que queira sair da zona de conforto e pegar, porque não é fácil, porque é muita matemática, é muita coisa, você tem que sair dessa coisa de ficar atendendo o paciente, gostar dos desafios e tudo, mas assim, no Brasil hoje assim eu ainda não vejo nenhum serviço fazendo tanta inteligência artificial nesse, assim, E a parte legal, assim, o que você vê de grandes diferenças em relação ao que a gente discute aqui, do que vem sendo discutido aí também? Porque a gente tem tanto vamos dizer assim, um posicionamento às vezes contra, de ver justamente essa questão de estar tomando o mercado e não usando como ferramenta, né? E a parte legal aí às vezes entra para atrapalhar esse processo, mas também muitas vezes para organizar e filtrar a forma com que isso cresce. Como que tu vê aqui em Londres eles têm lidado com isso e quais são as maiores, vamos dizer assim, questões que vocês têm lidado para conseguir dar seguimento aí às pesquisas? A grande questão, Michel, com relação a isso é a proteção de dados, né? Mesmo você anonimizando todos os pacientes, aqui mesmo a gente teve um problema até, não diria tão grande, porque a gente anonimizou alguns casos, só que ele conseguia ver a data do exame que o paciente fez. Apagou tudo, apagou o nome, identidade, idade, tudo isso. Mas a data, o sistema, quando você exporta a imagem, não tem como apagar. Aí foi um problema, vai para lá, vai para cá, voltou, vai para lá, e aí isso tudo gera... A grande questão de coisa é a proteção de dados. Isso vai chegar no Brasil a lei nova aí de proteção de dados, que era para ser outubro desse ano, eu não sei se vai ainda sair. A princípio foi prorrogada para o começo do ano que vem, aí com toda essa crise, está ainda em votação, mas deve ser prorrogada. Eu acho que é uma coisa importante, você tem que manter esses fatores super restritos mesmo, porque senão vira um comércio sem fim, isso assim. Eu concordo com tudo isso com relação a esses dados aí, para proteger a identidade do paciente no final, né? Entendi. Tem uma pergunta aqui, Daniel, e eu queria até abrir, porque a gente até conseguiu terminar com um horário bem tranquilo hoje,
Para se alguém quiser fazer uma pergunta diretamente aí, é só habilitar a câmera e fazer a pergunta. O Thiago Figueira aqui perguntou para você se existe diferença da Corácia entre o SB-OCT e SS-OCT. Acho que para você mencionar um pouco em relação a essa questão da coleta de dados, quais são os OCTs que vocês têm usado mais aí também. Você tinha citado da Heidelberg. Falar alguma coisa nesse segmento. Quando você seleciona as imagens, quanto maior a resolução, melhor para você treinar o aparelho. Você também não faz sentido você ficar fazendo esses treinamentos nessas imagens. Até faz, depende do que você tem, né? Porque a gente tem aqui é mais o Heidelberg, o espectral, só que ele só usa imagem de alta resolução. Não tem, porque quando você porque você trabalha com pixels, né? Quando você vai fazer o coding, você extrai os pixels para colocar no algoritmo. Se você trabalha com a imagem de baixa resolução, a qualidade do pixel é muito ruim. E aí você dá muito barulho. Aí isso, no final, a acurácia do algoritmo vai lá para baixo. Por isso que vai sempre se atualizando, já está tentando. Tanto que o primeiro sistema que a gente fez foi com a resolução de 256, que é aquele 49 scans que dá no Heidelberg, tem que ser aquele mácula high resolution, só que agora a gente está tentando já fazer com 25, que aí você consegue ampliar, porque o grande problema é que você, como maioria é retrospectivo, quase ninguém faz esse protocolo de super resolução, né? Aí agora está tentando fazer e ver que quando baixou a resolução, você vê que a acurácia do algoritmo cai por causa do barulho que gera no sistema. Não sei se era isso que ele... E tem outra coisa também, né? À medida que as tecnologias vão avançando, a qualidade vai melhorando, a gente vai descobrindo coisas que a gente não sabia antes, né? Então, quem viu a evolução mesmo do OCT, desde o primeiro, do Stratus para cá, não se via coroide, não se via nada disso, não se tinha boa definição das camadas. Então, até a gente muito provavelmente vai entrar mais fatores de confundimento também, nesse começo, né? Do próprio aparelho, descobrir mais coisas de que, na verdade, podem não ter um significado de uma doença, e sim de ser apenas um quadro de normalidade, né? Alguém queria fazer alguma pergunta? Quer habilitar a câmera para fazer alguma pergunta diretamente para o Daniel? Pode ficar à vontade. Olha, eu achei uma pergunta aqui bem interessante de Cristiane, onde ela faz a pergunta em relação a catarata e lentes, assim, se existe algum estudo voltado para isso, né, em inteligência artificial para catarata e Lewis Premium. Eu até chequei. Semana passada eu vi um paper publicado sobre isso. Você conseguia predizer qual era o melhor paciente para Lewis Premium. Mais ou menos isso, de acordo com a biometria e o diâmetro da câmara anterior. Mas eu não acho que isso é uma coisa que vai mudar muita prática, não, porque eu acho que você já usa isso como a mente, assim. Até agora eu não vi. Tem um trabalho de catarata congênita que é interessante, que ele conseguiu predizer também a acuidade visual depois de 2 anos de cirurgia, mas eu não vi nada assim. O foco da gente maior aqui mesmo é retina. O Anísio tá querendo saber aí, bichinho. É porque retina é mais fácil. Aí por isso que estão começando por ela, entendeu? Anísio, eu gostaria de saber sobre a questão de inteligência artificial. Seria melhor para diagnóstico ou prognóstico? A aplicação da IA seria melhor para qual? Diagnóstico ou prognóstico? Os dois? O melhor para IA... Quem que é? Anísio é o quê? É residente de vocês, é? Não? Não, ele tá aqui na sala mesmo. Não, porque ele falou aí Anísio, eu achei que conhecia ele. Te leu, não. Era amigo. Não, o melhor que tem é para fazer screen, né? É para fazer diagnóstico. Anísio, se você quiser habilitar a câmera aí e perguntar aqui diretamente, fica à vontade, Anísio. Ele é professor de computação da UFMG. Bem-vindo, Anísio. Agora já... Oi? Já... Alguém quer fazer uma pergunta diretamente?
Não, eu queria saber essa questão. Eu estou trabalhando com o pessoal aqui em BH, com relação à retinopatia diabética e glaucoma também. A gente tem um dataset bastante grande das duas doenças, mas a minha área é computação. Então, os médicos, a gente está montando um time aqui para isso, né? E aí a gente queria tentar entender, a gente está direcionando o estudo, a gente queria tentar entender essa questão do diagnóstico ou do prognóstico, o que você acha que é mais interessante? Mas tu tá tentando fazer prognóstico de progressão de retinopatia diabética ou com edema de neovaso? Como é que está O estudo está bem preliminar ainda, mas a ideia é tentar entender o melhor momento de fazer uma intervenção durante a evolução da doença do paciente, né? Eu não vou falar os termos, talvez, médicos aqui, mas a ideia é aplicar a teoria de causalidade do Judiapel para tentar entender o melhor momento de fazer uma intervenção, ou para evitar complicações, né, do paciente, para estabilizar a doença ou de alguma forma, ou para tentar também uma visão que a gente tem é tentar, que a gente trabalha muito com dados do SUS, né? Então, como que a gente poderia diminuir os gastos do SUS, orientando melhor os exames, entendeu? Se você tiver acesso a todos esses exames e imagem de fundo de olho, você pode fazer regressão e chegar a prognóstico, sim. Eu não vejo, acho que é super útil isso aí. Se você tiver hemoglobina glicada, a retinografia, tudo isso, e no final conseguir fazer uma regressão e chegar no prognóstico, super interessante. Mostra para mim. Daniel, Michel, vou fazer uma pergunta aí, Daniel. Tudo bom? Parabéns aí pela aula, show de bola. Vasco que está falando. Me tira uma dúvida. Tem como você ter cruzamento de informações dos diferentes prontuários eletrônicos? Paciente por paciente ou dado? Não, de dados. Vamos supor, vocês aí no Murcids têm um prontuário eletrônico com uma determinada informação. Tem alguma maneira de ter uma interligação de prontuários eletrônicos diferentes para você conseguir alcançar o objetivo de ter uma resposta sobre determinado... Nunca vi. Tipo, Leonardo quer fazer uma pergunta também, né, Leonardo? Prontuário, de um jeito que eu fiz aqui, o sistema é diferente, eu pegar o prontuário da tua clínica e ligar os dois. Isso. Se eu fizer isso, vai ser... Prêmio Nobel de Medicina. Quem souber, fala aí, que eu não sei não. Tá, Daniel. Obrigado aí, parabéns. Leonardo. Oi, Léo. Opa, parabéns, hein? Orgulho de te ver aí, cara. Obrigado aí. Eu queria saber, te fazer uma pergunta seguinte. A gente sabe que a tecnologia de OCT, mais ou menos a cada 6, 7 anos, existe uma mudança. Isso foi para o Time Domain, que durou mais, o Spec Domain, e agora com o Swap Source. Nesse caso desses avanços, você consegue carregar o que você já construiu anteriormente ou você tem que partir de uma nova base de dados? A gente consegue carregar o de antes. Esses dados que a gente coletou no OCT 2000, da Tópico, foi até a tese da Lua aí, a gente já consegue, com o mesmo dado, trabalhar ele e jogar para o Triton. E aí você já consegue... Faz tudo por transferência, né, de algoritmo. Não é tão difícil. Isso é fantástico, porque isso é uma coisa que pode impactar e também existe essas diferenças, eu acho que foi comentado, em relação aos valores, principalmente para diagnóstico de neuropatia ou de valor de maculopatia, de acordo com os diferentes aparelhos. Então, por exemplo, o Swap Source pode ter um banco de dados, um algoritmo de valor um pouco diferente, por exemplo, do HRA, isso do Optoview e assim por diante. Como é que a máquina trabalha nesse valor, já que ela tenta estabelecer uma nota de corte para classificar se aquilo está diminuído em relação ao controle? Vai tudo depender do seu o que você determinou como padrão, né?
A partir daquele padrão você consegue mexer para lá, mexer para cá, em cima de tuning. Você vai ajustando de acordo com o que você... O grande X aí é você... Como que você fez essa categorização inicial do padrão. Esse padrão condiz com a realidade que você está procurando. A partir disso, você pode fazer tudo. Daniel? Oi? Cecília Mello. Um prazer falar com você e muito orgulhosa de ter sido sua preceptora e ter acompanhado aí de longe seu galgar, viu? Estou muito feliz mesmo assistindo aqui sua apresentação e a participação de tanta gente aí. Para mim é uma honra muito grande, estou muito feliz mesmo. Mas eu queria fazer uma pergunta a você em relação a o que você... Acho que cortou. Não vai. Oi, tá me ouvindo? Não. Fala de novo, Ceci. Qualquer coisa, desativa a tua câmera e aí tu fala, porque aí o dado vai mais fácil de voz. Beleza, vou sair agora então. Então, a minha pergunta é o seguinte: você, tendo já estabelecido um padrão, tendo minimizado essas questões em relação a diferentes aparelhos, que eu acredito que numa quantidade dessa, como você inicialmente falou, de 10 mil exames para uma determinada análise em OCT, você encontra, então, o seu padrão e o que vocês já têm, por exemplo, no estudo da DMRI ou do edema macular diabético, como aqueles itens que são o propensity score do teu algoritmo. Aquilo que, do ponto de vista computacional, se fala em dar mais peso a uma ou a outra para minimizar o que Bernardo quase agora falou sobre as associações espúrias, né, que a gente pode ter numa situação de Big Data. O que vocês já têm? O que você já diz assim, olha, isso aqui não entra, ou isso aqui entra em relação ao achado em si? Em relação ao achado que você tenha posto, achado, né, o achado para que você diga, olha, aqui é a gravidade tal, qual, e aquele score que você gerou, que vocês geraram. Já existe isso, tal e tal achado do exame tem um peso maior para que minimize, então, o erro, a associação espúria? Não, a gente ainda está trabalhando para chegar a esse modelo ideal, né? Ainda não tem poder afirmar para você assim, esse achado, isso aqui é tanto isso, porque como está mudando muito, o grande questão do algoritmo foi que como colocou muito, segmentou muito ali, você fez 14 tipos de segmentação, fez um overfitting, né? E agora a gente está ajustando isso. Aí você não consegue dizer, quando a gente sai dessa população ideal, ele cai muito a sua acurácia, né? Por isso que tem que ajustando. E aí é longa conversa aqui. Não sei se é isso. Ou seja, a gente ainda está um pouco longe desse, vamos dizer assim, de um padrão ideal, né, de uso, vamos dizer assim, disseminado. Eu penso na realidade brasileira, né, a gente tem aqui uma situação onde a notificação é péssima, aquilo que você falou que aí também não muda muito. Mas eu acho que já é um grande caminho, né, a gente ter a aplicabilidade dessa ferramenta nas nossas doenças e assim por diante. Mas estou muito feliz em lhe ver, viu, amigo? Você está muito bem. Feliz aí ele ver aí também. Muito bom, muito bom. Para concluir uma pergunta aqui, até levando como base algumas coisas que a Cecília falou, perguntaram se somente se baseiam no exame de OCT de fundo de olho ou existem estudos com imagens de fundo de olho a custos mais baixos, por exemplo, em relação à retinografia, que é que você vem vendo acontecendo aí só com a retinografia, entendeu? Exames mais simples que, de repente, podem entrar aqui no Brasil com uma facilidade maior do que, de repente, fazer um OCT em todo mundo. O exemplo mais típico para retinografia é o screen para retinopatia diabética, né? Você usa só retinografia sem OCT e nisso
A grande questão é que você tem que dar, como é uma doença bastante prevalente, você tem que gerar muito, tem que alimentar bastante o sistema, né? Já na contramão disso, vamos supor, aqui a gente está criando uns algoritmos para diagnóstico de white dot syndrome, essas alterações de UV-IT, e ele já está usando esses multi-labels que você coloca, chama de open tables, que você coloca o OCT, a autofluorescência, a retinografia e a angiografia, tudo num sistema único, e a partir daquilo você cria um algoritmo para você dar o diagnóstico de, por exemplo, Mills. Só que como Mills é uma doença rara, você não precisa ter um número de dados gigantescos para poder fazer um algoritmo, né? É por aí só dando um exemplo de que você pode fazer de tudo hoje em dia com isso, mas não esquecendo dos aplicabilidade clínica, né? Então tá um tema muito na moda e todo mundo pensa em fazer, vamos fazer um algoritmo para, sei lá, qualquer coisa aí, às vezes não tem sentido nenhum também. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A gente pode ir finalizando. Tem umas perguntas aqui, ou já foi isso? Já foi um bocado dessas perguntas, já foi. Alguém me perguntou aqui pro privado, não? Pode ser que alguém tenha te mandado alguma pergunta no privado aí. Se tiver, a gente não sabe, não. A gente só vê aqui o que todo mundo colocou. Não, a última pergunta que chegou agora foi essa questão da aplicabilidade para a parte prática da gente no dia a dia. Acho que isso você já até respondeu, que a gente ainda está um pouco... Quantos profissionais foram envolvidos na coleta do trabalho dos OCTs? Isso. Essa foi a última de agora. Como vocês treinaram a equipe para garantir um banco de dados confiável? Isabela, né? Ótima questão aí para ele. Então, Isabela, quando você vai criar esse banco de dados, você tem que comparar, tem que criar o seu padrão, né? Nisso você faz, são os graders, né? Você tem que entrar num consenso. Aí você vai dizer assim, isso aqui é uma drusa, só que aí junta 3, 4 médicos e desenho. Isso aqui é uma drusa, isso aqui é uma membrana neovascular do tamanho tal, do tamanho YX. Só que isso aí você vai mostrar para os médicos, e isso você treina o algoritmo com aquele padrão. E aí você compara um com o outro. Eu não sei se é bem assim. Como que banco de dados confiável que você tem que fazer, que chamam de curar os dados. Aí você vai confiar justamente isso. Você vai fazer como se fosse eu pego um OCT e eu vou usar esse padrão para dizer que isso aqui é um edema de mácula da camada X, Y ou Z, e todo mundo tem que falar a mesma língua. Isso aí, no final, você compara entre os como é que eu falo isso? Os graders, não se fala, as classificações. As especificações entre os médicos. Aqui tem muito optometrista que faz isso também. E aí compara com o algoritmo e vê quanto que ele acertou e errou. Ótimo, Daniel. Quer falar mais alguma coisa, Camila? Conheço. Eu quero saber se tiver um curso de inteligência artificial for dummies. A gente quer saber, Daniel. Manda pra gente, que a gente divulga para o Brasil inteiro, que todo mundo está interessado em fazer curso assim, básico, do básico, do básico. Eu queria fazer uma pergunta a Daniel aí, em relação à questão de erros refrativos que ele falou no princípio. Eu achei bem interessante. Oi? Mas qual é a pergunta? Pode fazer. Para falar dos erros refrativos? Sobre os erros refrativos, achei bem interessante. Só pela retinografia... Ele consegue ver isso é até que ele aprende sozinho, né? O objetivo, na realidade, era você fazer alguma questão de retinopatia hipertensiva, e quando você começa a dizer que quando você vai alimentar o banco de dados,
você começa a dizer, esse tipo de retinografia, ele tem 90% de chance de ter uma hipermetropia. Esse tipo tem miopia. Esse tipo tem astigmatismo. E aí, no final, ele consegue aprender sozinho aquilo que a gente não consegue, pelo fundo de olho, dizer qual é o seu grau. Não sei se seja assim um alto míope ou um alto hipermétrope, mas dizer assim, o valor exato do quanto que é o grau, com um erro de meio grau, é uma coisa que às vezes até assusta. Gente, mais alguém gostaria Muito de falar? interessante. Acho que era isso aí, né? Mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Acho que não, Daniel. Daniel, eu queria te agradecer muito Rapaz, tá mais ter aceitado esse convite. qual o tamanho do dataset de você usa? Rapaz, isso aí é difícil. O tamanho do dataset depende do que você quiser estudar, né? Em meio de começar uma acurácia maior, precisa avaliar quantas imagens. 10K, depende da doença. Anísio, me manda pergunta depois. Pega meu e-mail aí e me manda pergunta depois. Daniel, tudo bem? Eu estou desde o começo, é Marcelo Ventura, tudo bom? Opa! Veja só, era só para que você, se pudesse, agendar aí dentro do ano que vem. Nós estamos construindo a nossa sede da Fundação e nós vamos inaugurar em dezembro. Com essa confusão, provavelmente deve ir para fevereiro. A gente está ainda tentando manter, mas não é provável, mas pelo menos em janeiro e fevereiro nós vamos estar inaugurando. Como você faz parte dessa história, de uma parte boa, uma parte que representa bem a Fundação, parabéns por não esquecer as coisas que um dia foi importante na sua caminhada. Isso é importante, o reconhecimento, o agradecimento das pessoas que ajudaram no início. Eu fiquei muito feliz em ouvir isso de você. Não é de todo mundo, mas parabéns, e anote aí que faremos questão de recebê-lo representando essa geração nova, essa geração que tem novos desafios, novos horizontes, e que também possa trazer para a Fundação algum tipo de ajuda no sentido do próprio conhecimento do ensino. Este ano nós já chegamos a 500 oftalmologistas treinados na Fundação, e a gente fica feliz de poder ouvir esse crescimento seu que a gente tem acompanhado. Então, um grande abraço, parabéns, e anote aí para a inauguração da Fundação, que a gente teria muito prazer em recebê-lo. Um abraço e nos encontramos breve, se Deus quiser. Opa, doutor Marcelo, muito obrigado pelo convite. Fico honrado isso aqui. A Fundação, começamos, né? Comecei lá em 2005, sei lá quantos anos atrás. Não coloca o ano não, Daniel. Deixa no ar. Você é um caba jovem. Estamos aqui de portas abertas aqui também. Eu estou aqui só escutando aí a voz do doutor Marcelo, da doutora Liana, e muito feliz também de ter feito parte dessa instituição. Sou muito grata pelo que eu aprendi, não tenho nenhuma dúvida de trazer aqui para todos a contribuição que essa instituição deu. E esse menino, que é um menino que eu vi crescer, e cresceu demais, porque ele é muito alto, até demais para o meu gosto, eu fico muito feliz, isso sim. Então, todos nós estamos de parabéns. Parabéns mesmo. Daniel, foi massa rever você e massa saber que da onde você começou, esse fruto está aí maravilhoso, e é o que eu posso dizer, viu? Estou muito, muito honrada mesmo de ter sido sua preceptora lá na Fundação Altino Ventura. Muito obrigado também pelas palavras. Muito obrigado aí todo mundo aí de Recife, né? Michel, Recife em peso aqui. Recife em peso. Maravilha. E aí, acho que como todo mundo falou, né, Michel, a gente pode ir para as considerações finais e aí agradecer mais uma vez, né, Nel, tua participação, teu tempo para poder estar se dedicando e passando esse conhecimento que você tem, que tanto vai influenciar a nossa geração e as gerações que estão por vir também, né? E aí acho que cabe a você fazer algumas considerações finais, e a Michel também,
e a gente para encerrar nesse nosso web update aqui eu da FAV e do Hope. E não esquecer de convidar que quinta-feira já tem mais um, que é com a doutora Raquel Gomes, falando aí de catarata. Eu espero ter passado aí de forma clara. Se tiver alguma dúvida, meu e-mail estava lá no fim. Pode mandar e-mail à vontade, aí vai ser uma honra responder. Espero que percam esse medo da inteligência artificial, que realmente não vai chegar para... Não é uma coisa que vai... chegou amanhã e vou estar desempregado. É uma coisa que vai agregar. Eu tenho que deixar bem claro isso para vocês. O meu ponto de vista é esse, mas se você ficar batendo de frente, realmente ela vai lhe engolir. E é isso aí. Foi uma honra estar por aqui também. Um beijo aí para todo mundo. Ó, Cécia aí. Beijo, Cécia. Valeu, Daniel. Obrigadão aí. De consideração final, o Bernardo já deixou o convite para o nosso próximo Web Update. A gente está tentando ter os temas mais variados possíveis, fazer essa proposta de você ter uma interação, você saber que vai ter uma aula onde você vai poder perguntar diretamente para a pessoa. A gente não consegue, às vezes, ler todas as perguntas, mas pede sempre para o apresentador deixar um e-mail, um telefone, para que depois essa pessoa possa seguir o contato. Daniel, obrigado por ter trazido esse tema. É um tema que me agrada muito, pessoalmente, que eu acho que penso muito parecido com você em relação a isso. O futuro é inevitável, então a gente pode usar isso como ferramenta ou como algo que pode nos derrubar, né? Não adianta bater a cabeça. Na oftalmologia, lá atrás, se achava também que o FACO, quando veio, ia mudar tudo, e na verdade veio para melhorar, o OCT, assim como todos os outros exames. Agradeço muito aí a tua apresentação, é um conhecimento único, e deixo o convite para todo mundo para a próxima aula que a gente vai estar fazendo aí com a doutora Raquel Gomes. Vamos estar disponibilizando os convites como a gente tem feito, assim, a gente está mandando 30 minutos antes, mas vai tentar mandar mais vezes e um pouco mais cedo, justamente para evitar que o pessoal possa estar esquecendo, e tentar divulgar o máximo possível nas nossas redes sociais. Pessoal, brigadão. Até o próximo. Abraço. Obrigado, gente. Boa noite para vocês aí. Tchau.